Olá pessoal, eu sou Marcelo Molina e você está no canal Moltech. Este vídeo é sobre a explanação comparativa entre as duas impressoras CR10S Pro e Artillery SW-X1. Por conta de ser uma comparação, o vídeo é um pouco longo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora. Não paga nada para isso. Basta você clicar no botão inscrever-se e logo na sequência vai aparecer um símbolo de um sininho. Clique sobre este símbolo para que você receba notificações dos próximos envios e dos próximos vídeos que eu publicar neste canal. Beleza? Então vamos ao vídeo. Aqui do meu lado direito eu tenho a CR10, que é uma super impressora. Antes da Ender 3 ela era a impressora mais famosa por conta da qualidade da entrega que ela fazia. Essa daqui é uma CR10S Pro, é uma impressora com área de 300 por 300 por 400 milímetros, ou seja, é uma área fantástica, muito interessante para quem gosta de imprimir coisas grandes. É uma impressora com frame todo de alumínio e rolamentos com revestimento de nylon, que tem como característica principal a precisão, que é muito grande. Do meu lado esquerdo eu tenho a Artillery SW-X1, que é uma impressora bastante jovem. Na verdade, ela foi construída tendo como base o modelo da CR10S Pro e ela foi construída com a ambição de ganhar da concorrência, que seria a CR10S Pro. É uma impressora muito bem construída com uma área de 300 por 300 por 400 milímetros, ou seja, a mesma área de impressão da CR10S Pro. É uma impressora que foi lançada recentemente, conforme eu já disse para vocês, e que já possui, digamos, uma comunidade bastante vasta, bastante ampla e que só cresce. Nós vamos falar sobre todos os detalhes da Artillery e o que ela tem a oferecer para concorrer com a CR10S Pro e especialmente a fabricante da CR10S Pro, que é a Creality 3D. O primeiro elemento que a gente vai explorar é a extrusora. A extrusora da CR10S Pro é uma extrusora Bowden, ou seja, aquela que tem um motorzinho remoto, enquanto o hot end fica totalmente separado desse motor, né? Então eu tenho aqui na CR10S Pro um tubo PTFE Capricorn original que vai até uma extrusora comum, um hot end comum, básico, que funciona, faz o papel dele lá, não fede nem cheira, mas é algo extremamente comum. Aqui eu tenho um ventilador na lateral, uma caixa para proteção térmica do conjunto que tem aqui por baixo. Esse ventilador é o ventilador do blower, que assopra o filamento pós-impresso. Aqui do lado, pessoal, eu tenho um detalhe especial. Essa extrusora ela carrega um sensor de alto nivelamento capacitivo, ou seja, as impressoras CR10S Pro originais vinham com um sensor capacitivo. Pelo que eu pude perceber, a Creality atualizou a impressora CR10S Pro e, em lugar de um sensor capacitivo, eles estão enviando a impressora com um sensor indutivo. Por quê? Porque o capacitivo, apesar de ser acionado com qualquer tipo de superfície, independente de ser alumínio, vidro ou qualquer outro tipo de material, o grande problema do sensor capacitivo é que até mesmo vapores que saem da impressora modificam a capacitância. A temperatura modifica a capacitância e, consequentemente, ele eventualmente é acionado de maneira errada ou dá um falso acionamento. A precisão diminui bastante. Então, esse sensor, naturalmente, eu vou substituí-lo, porque a minha veio com um sensor capacitivo. Mas é uma impressora que já vem de fábrica com sensor de alto nivelamento. Diferente da Ender 3, a extrusora da CR10S Pro, ela é toda construída em alumínio, ou seja, é muito bom. Ou seja, é muito superior à extrusora da Ender 3. Além disso, ela vem com duas engrenagens, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, que pressionam o filamento enquanto o motor empurra o filamento para frente. A estrutura da extrusora é montada sobre um carrinho com um triângulo formado por 3 rolamentos revestidos por nylon, que percorrem o perfil 20 por 20, Open Build, um perfil V-Type. O rolamento também é um rolamento V-Type, que percorre esse perfil, e isso tudo, consequentemente, proporciona um nível de fidelidade ou de precisão muito alto. Já a extrusora da Artillery SW-X1 é uma extrusora do tipo Direct Feed Drive, ou seja, o motor da extrusora, que é um motor Pancake, que é um motor, digamos, de tamanho mais reduzido e mais leve que o motor, por exemplo, da CR10S Pro,
ele vai na própria extrusora, vai todo o conjunto da extrusora acompanhando o carrinho do eixo X. Então, para onde se movimenta o carrinho do eixo X, a extrusora, o kit da extrusora completo acompanha. Então, eu tenho aqui um motor pancake com uma engrenagem, aliás, uma caixa de engrenagem muito parecida com aquela engrenagem Titan na própria extrusora que empurra o filamento direto para o bico. Eu não tenho, por exemplo, esse tubo de PTFE que separa o hot end do motor que empurra o filamento. É tudo num conjunto só. Este conjunto inteiro é fixado num carrinho de alumínio triangular, onde eu tenho 1, 2, 3 rolamentos revestidos com nylon que também proporcionam uma qualidade absurda, ou seja, uma precisão muito grande, um nível de precisão muito grande. Bom, a diferença entre as duas é basicamente a seguinte. Pelo fato da extrusora da CR10S Pro ter um motor separado do hot end, eu consigo com isso um nível de precisão de resposta muito maior no carrinho do eixo X da impressora. Isso pode se traduzir também em precisão. Por outro lado, na Artillery SWX1 eu tenho um conjunto mais pesado e, consequentemente, quando o motor precisa mudar o turno, ele tem que fazer uma força muito maior, o que resulta, de certa forma, numa imprecisão maior e numa dificuldade maior para mover esse conjunto. Na prática, pessoal, o que eu tenho visto é o seguinte: contrariando toda a teoria, eu tenho visto uma precisão muito grande neste carrinho. E olha que eu tenho colocado essa impressora para imprimir em velocidades acidentalmente, né? Porque eu nem tinha a intenção de que ela imprimisse tão rápido, mas velocidades muito altas, e mesmo assim ela me entregou uma precisão de tirar o fôlego. Esse tipo de extrusor ele é muito bom justamente por conta da precisão que ele proporciona, talvez atingir velocidades maiores. Mas eu não consegui, eu não fui capaz de perceber diferença entre ambas as impressoras na hora de entregar o resultado final. A vantagem de ter uma extrusora do tipo Direct Fit Drive é que a extrusora ela funciona de maneira muito mais eficiente do que a Bowden. Ela consegue, por exemplo, imprimir filamentos flexíveis com muito mais facilidade. É muito mais fácil imprimir filamento flexível nesta impressora do que nesta impressora. Eu não estou dizendo que você não consegue imprimir filamentos flexíveis nesta impressora. Consegue. Só que se você for comparar as duas, aqui nessa impressora você vai conseguir imprimir muito melhor filamento flexível. Além disso, a Direct Fit Drive proporciona uma velocidade maior de impressão quando o assunto é filamento flexível. Já quando você utiliza o sistema Bowden, você é obrigado a reduzir a velocidade, porque velocidades maiores significam problemas de gargalo dentro do tubo PTFE. Outra coisa que eu notei é que todo tipo de filamento que eu preciso imprimir neste tipo de extrusora, ele é levemente superior. O resultado é levemente superior, é mais fácil de imprimir do que imprimir no sistema Bowden. É muito bom, mas é muito bom imprimir com esse tipo de extrusora. O único problema é o peso adicional que você coloca no carrinho e, consequentemente, acaba afetando o resultado final. Mas, como eu tenho dito para vocês, honestamente, eu não tenho notado essa diferença nesta impressora. Bom, os pontos positivos desta extrusora você já viu. É uma extrusora Direct Fit Drive, porém o ponto negativo é que o formato dela, a construção dela, é um formato, uma construção, um design feito pela própria Artillery. Em outras palavras, se der algum problema nela, se você tiver qualquer dificuldade, quebrar uma engrenagem, soltar uma mola, um parafuso ou qualquer coisa do gênero, você precisará adquirir exclusivamente com a Artillery um material de reposição. Esse é o ponto negativo desta extrusora. Com relação aos rolamentos, as duas impressoras utilizam o mesmo sistema de rolamento. E esse sistema percorre dentro dos trilhos, esse perfil V-Type ou aquele perfil Open Build, que proporciona um nível de qualidade, um nível de precisão muito grande. Então, nesse aspecto, ambas as impressoras empatam porque definitivamente nenhuma oferece nada melhor que a outra. As duas oferecem o mesmo sistema. Destaque fica porque embaixo da cama da Artillery SWX1 eu tenho 6 rolamentos de cada lado, ao passo que na CR10S Pro eu tenho apenas 4 rolamentos, 2 deste lado e 2 deste lado.
Na Artillery SW-X1 eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 rolamentos. Com relação ao frame das impressoras, o frame da CR10S Pro ele é rígido, todo construído em alumínio, e ele proporciona a rigidez necessária, a solidez necessária para que você tenha um bom desempenho ou um bom resultado, uma precisão satisfatória no resultado das impressões. O da Artillery SW-X1 é levemente superior ao da CR10 por conta dos perfis, que são perfis mais grossos. Conforme você pode observar, aqui eu tenho 20x40, na CR10 eu tenho 20x20. Aqui em ambas as impressoras eu tenho 20x40, aqui eu tenho um 20x20 e aqui eu tenho 20x60. Por baixo da cama da CR10 eu tenho dois perfis 20x20 e a disposição dos rolamentos sobre esses perfis é muito adequada, porque ele distribui o peso de maneira proporcional. Já na Artillery SW-X1 eu tenho um perfil largo 20x60 e os rolamentos pegam de ambos os lados deste perfil. Nesse aspecto aqui fica muito difícil de dizer qual das duas é mais precisa. Eu tenho uma forte tendência a acreditar que o sistema da CR10 é um pouco mais confiável, diria assim. Com relação ao eixo Z, ambas as impressoras possuem eixo Z duplo, ou seja, dois motores para o eixo Z. De um lado eu tenho um fuso, do outro lado eu tenho um fuso. Em ambas as impressoras o sistema é basicamente o mesmo. O objetivo disso é sincronizar os dois lados, para que a gente não tenha aquele tipo de problema onde um lado fica mais alto do que o outro. Com os dois motores eu tenho a garantia de que ambos os lados subirão juntos e não haverá diferença. Entre a Artillery e a CR10, a única diferença é que a Artillery ela vem de fábrica com uma correia que liga um eixo ao outro para fazer a sincronização. Porém é o seguinte, pessoal, quando essa impressora chegou, eu coloquei para imprimir, ela começou a imprimir bem, etc e tal, mas eu percebi o que a gente chama em inglês de uneven layers, ou camadas deslocadas, eu acho que seria essa a tradução. Não ficaram perfeitamente alinhadas, né? Ficaram camadas desalinhadas. Eu acho que é a tradução melhor que a gente pode fazer. As camadas ficaram desalinhadas. E eu já tinha feito de tudo, percorrido todos os caminhos que normalmente a gente percorre para resolver esse tipo de problema e não consegui. Então eu fiz algumas modificações nesta impressora para conseguir resolver o problema. E finalmente eu resolvi e agora eu já consigo tirar boas impressões nela. As modificações que eu fiz solucionaram o problema, mas eu já vi pessoas solucionando o problema sem fazer as mesmas modificações. O fato é que para mim funcionou assim. Bom, se você conseguiu resolver de outra maneira, parabéns, mas para mim só funcionou assim. Primeiro, eu coloquei um sistema anti-backlash em ambos os eixos. Nada mais é do que aquela castanha, né? O pessoal chama de castanha, cada um chama de um nome, com uma mola que evita que haja o retorno do eixo, né? Então eles ficaram mais sincronizados. E agora eu não tenho esse tipo de problema de backlash. A segunda coisa que eu fiz para resolver o problema foi retirar completamente a correia. Parece uma vantagem, mas para mim a correia pareceu, na verdade, uma grande desvantagem, porque devido à extensão do fuso, é muito difícil de você conseguir uma precisão exata, um alinhamento perfeito no fuso. Consequentemente, ele tem aquele problema de bending, né, onde o fuso fica balançando para um lado e para o outro, variando, e isso reflete, consequentemente, no eixo X, fazendo com que as camadas fiquem desalinhadas, e também reflete no eixo Z, fazendo com que elas fiquem variando a altura. Então, a melhor maneira de resolver isso foi removendo completamente a peça azul que vem aqui em cima, a correia que liga um fuso ao outro e a polia que também tem por onde a correia passa. Removi isso, coloquei o anti-backlash, funcionou que foi uma maravilha. Ah, outra coisa também, eu modifiquei os acopladores da impressora. Depois que eu fiz isso, a impressora passou a funcionar normalmente. Bom, quando eu adquiri a CR10S Pro, eu imaginei o seguinte, bom, com certeza a CR10S Pro não tem esse problema. Surpresa, a CR10S Pro também tem o mesmo problema. Só que a grande diferença é que ela não tem a correia ligando os dois fusos. Esse sistema que fixa a ponta final do fuso do eixo Z,
na CR10 é interessante. Na verdade, eu vou até replicá-lo para cá. Eu preciso parar um momento para poder modelar e colocar aqui na Artillery SWX1. Mas, enfim, até agora eu ainda não fiz. É interessante porque ele não trava o fuso, justamente por causa do bending, que é o correto, né? Só que a CR10S Pro, ela vem com essa castanha aqui de baixo, solta, frouxa. Da mesma maneira como a Artillery SWX1, ela também vinha com a castanha solta. Eu descobri, para mim funcionou muito melhor depois que eu fixei ela por completo, apertei esses parafusos aqui. A CR10S Pro tem o mesmo problema do anti-backlash. Eu tenho que colocar o anti-backlash aqui para poder resolver, solucionar aqueles problemas de desalinhamento das camadas. Então, até hoje eu não fiz isso porque simplesmente eu não parei para resolver, mas devo fazê-lo também. Então, ambas as impressoras possuem o eixo Z duplo. Em outras palavras, 2 fusos, 2 motores e os 2 lados levantam proporcionalmente. E ambas as impressoras têm o mesmo problema, que para você resolver você tem que instalar esse sistema anti-backlash e fixá-lo bastante aqui na parte superior. Com relação à cama das impressoras, a CR10S Pro, ela vem com uma cama que eu não entendi muito bem o motivo pelo qual ela traz 2 camadas ou 2 folhas de alumínio sobrepostas. Se eu soltar aqui, eu consigo remover a camada de cima. Eu digo que não entendi muito bem porque não faz sentido todo esse peso adicional colocado sobre a cama. Olha, é muito pesado, gente. É uma folha enorme. Isso aqui tem cerca de 3 a 4 milímetros. Eu acho que tem 3 milímetros aqui de folha de alumínio, que você coloca por cima de uma outra folha de alumínio com a mesma espessura. É bonito, é bacana, etc e tal, mas é um peso que você não precisa dele. Inclusive, eu imprimindo com ela, eu tive problemas de layer shift justamente por conta da velocidade. Um motor para movimentar essa cama com esse peso todo em uma velocidade muito grande acaba por ter problemas, né? Afinal de contas, o peso gera uma dificuldade muito grande com inércia. E, consequentemente, da layer shift. Então, é injustificavelmente pesado isso aqui. Não faz sentido essa folha enorme de alumínio. É algo que a gente precisa remover e descartar. Porém, eu tenho a favor dela que a cama é de alumínio e, consequentemente, funciona muito bem com sensores indutivos, ok? Dá para fazer a adaptação necessária para que ela funcione da maneira como tem que ser e você pode simplesmente descartar isso aqui. Claro que eu ainda não fiz isso e não testei se a altura vai ser afetada de alguma maneira, mas eu acredito que isso tudo pode ser resolvido de uma maneira mais inteligente do que ter que colocar uma folha de alumínio pesada de 3 milímetros. A parte inferior da cama é muito interessante porque vem aquelas borboletas, né, ou porcas com uma pegada muito boa. Para você ajustar o nivelamento manual da cama é muito fácil. Com relação à Artillery, ela vem com uma cama muito bonita. Esse vidro da cama realmente é excelente, você vê, tem um aspecto muito bom. Porém, é o seguinte, é vidro, pessoal. E por ser vidro, pesa. E não só isso, ele também não aciona sensores indutivos. Em outras palavras, para você instalar um sensor indutivo nesta impressora, você vai ter que revestir este vidro com algum tipo de material metálico, porque do contrário você não conseguirá fazer com que o sensor indutivo seja acionado. E naturalmente o sensor indutivo, na minha opinião, é o mais desejável, mais até do que BeoTouch. Bom, você pode instalar um sensor BeoTouch, inclusive a comunidade já tem todas as modificações, todo o esquema, o how-to de como fazer para você instalar um sensor BeoTouch nesta impressora. Como ela utiliza o Marlin, é muito fácil fazer esse tipo de modificação. O problema é, você vai ter que passar o fio do BeoTouch por fora, porque afinal de contas, ó, tudo que chega na impressora chega através desses cabos flat que você tem aqui. A menos que faça uma modificação muito hardcore nesses cabos flat, você vai ter que passar um fio por fora. Mas enfim, esta cama aqui, ela é uma cama de vidro e eu não gosto disso. Por baixo da cama você tem aqui as borboletinhas para fazer o ajuste da cama. E essas borboletinhas têm uma pressão danada e elas são pequenas. É complicado de nivelar essa cama aqui. Ela não vem com um nivelamento automático de fábrica.
Ela vem sem o autonivelamento. Você é que tem que instalar, né? Então, a cama dessa impressora deixa muito a desejar por conta de ser uma cama de vidro. Se ela fosse uma cama metálica, seria bem mais interessante. As chaves de fim de curso da CR10S Pro são todas chaves mecânicas, aquelas chaves convencionais e tradicionais das impressoras 3D. A chave de fim de curso da Artillery SWX1 são chaves indutivas, muito menos propensas a falhas. Ambas as impressoras vêm com sensor de fim de filamento. Porém, a da CR10 é um sensor, digamos assim, mais chique do que o sensor que acompanha a Artillery SWX1. É um sensor com revestimento de alumínio, muito bonito, bacana, tranquilaço. Já a Artillery SWX1 vem com esse sensor aqui, ó, pendurado, que não tem nada demais, mas é um sensor e funciona, né? Nesse aspecto, a CR10S Pro leva vantagem. Bom, a CR10 ela consegue imprimir com precisão entre 30 a 60 milímetros por segundo. A Artillery SWX1 ela consegue atingir velocidade de até 150 milímetros por segundo. Mas até 60 milímetros por segundo eu consegui precisão nela. Tá? Não testei a precisão dela acima dessas velocidades, a gente pode testar, mas, pessoal, uma coisa eu posso dizer para vocês com toda certeza. Dentro do que eu pude testar, eu vi essa impressora trabalhando em altas velocidades sem dar layer shift. É incrível a velocidade que essa impressora funciona. Eu fico muito em dúvida por conta dos drivers que ela utiliza. Ela utiliza drivers silenciosos, e na configuração do firmware a gente coloca como se fosse um TMC 2100 e, no entanto, a impressora consegue atingir velocidades altíssimas. Eu vi essa impressora porque eu havia habilitado a configuração de controle de velocidade no Cura e coloquei muito alto sem perceber e coloquei para a impressora imprimir. Quando eu vi a velocidade que essa impressora estava trabalhando, eu fiquei realmente impressionado. Tá? Então ela consegue mesmo atingir altas velocidades. Não sei qual é o milagre dos drivers controladores dos steppers, mas atinge. O fato é que atinge. Eu não vi layer shift. Por outro lado, a CR10 eu já tive problemas imprimindo Thanos, porque à medida que ele foi aumentando em cima da cama, ele aumentou o peso e o peso, consequentemente, fez com que houvesse layer shift no eixo Y. Né? Parece que ficou bastante pesado e acabou provocando um layer shift. Com relação ao suporte para o filamento, ambas as impressoras também vêm com suporte, tanto a Artillery quanto a CR10. Apesar que o suporte da Artillery é um pouco mais sofisticado, pois acompanham 4 rolamentos sobre os quais o filamento ou o carretel do filamento ele se debruça e desliza aqui por cima. E também pode ser feito aqui ajuste para que os rolamentos se adequem a qualquer tipo de carretel. O filamento desce por aqui e vai direto na extrusora. Isso é positivo porque ele não faz nenhuma curva e negativo porque pode provocar estanques. A maneira de resolver isso é colocar um tubo PTFE que sai desde o sensor indutivo até a entrada da extrusora. Resolve o problema. Agora isso aqui, gente, é o seguinte. Ela vem com esse spool que vocês conhecem, né, muito tradicional dessas impressoras. Você coloca o carretel aqui e aí, gente, faz uma curva de 90 graus no filamento. Eu, sinceramente, não consigo entender como a Creality ainda não resolveu isso, porque chega a ser bizarro o filamento fazer essa curva de 90 graus. Ele desce aqui assim e entra 90 graus dentro do sensor de fim de filamento. Por que não resolve isso? A comunidade tem, claro, um upgrade para resolver isso aí, que é apenas criar um bastão com rolamento que faça diminuir esse ângulo da curva que o filamento faz. Mas é um negócio tão boçal que eu teria vergonha de apresentar um equipamento sem esse tipo de solução boçal, entende? Mas enfim, isso é mais estético e fácil de resolver, não condena a impressora, mas irrita por conta de tão básico que é. Então é basicamente isso que vocês viram. Agora a gente vai colocar as impressoras viradas ao contrário, e a gente vai dar uma olhada por dentro da eletrônica de ambas as impressoras. Internamente, a Artillery traz uma placa MKS Gen L, que já é uma placa consagrada como sendo uma placa muito boa, muito legal de se trabalhar. E, além disso, ela traz 1, 2, 3, 4, 5 drivers. Não sei exatamente quais drivers são esses, os steppers, porque a empresa simplesmente não disse quais são.
Mas abrindo a configuração do firmware, a gente vê que o firmware está configurado para o 2100, ou seja, TMC 2100. Então é muito provável que sejam TMCs 2100. O fato é, eles são silenciosos, né? Funcionam muito bem. Até hoje eu nunca tive problemas com esses drivers. Enfim, e a estrutura de organização dos cabos é aquela estrutura básica chinesa e típica dessas placas mesmo da MKS GNL, por conta da disposição dos conectores que ela possui. É um microcontrolador Atmega 2560 de 8 bits, basicão, que funciona na maioria dessas impressoras chinesas e funciona muito bem. Enfim, a estrutura de placa controladora dela é básica e muito acessível, por ser uma placa Open Hardware, roda o Marlin, enfim. É uma estrutura que te deixa bem à vontade em caso de problemas, né? Porque se tiver qualquer dificuldade com essa placa, basta substituí-la sem maiores dificuldades. Por outro lado, eu tenho aqui a placa controladora da CR10S Pro, que é uma placa proprietária da Creality. Na verdade, eu acredito que seja o mesmo projeto da MKS GNL, só que adaptado para esse formato que vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui um Atmega 2560, também de 8 bits, e eu tenho 1, 2, 3, 4 drivers silenciosos, não sei dizer exatamente quais são, provavelmente 2100 também, mas você não tem a possibilidade de substituir esses drivers, eles estão permanentemente fixos na placa controladora. Mas enfim, o fato é que a placa controladora da CR10S Pro, ela é uma placa proprietária. E para piorar a situação, nós temos aqui esse conector que dificulta muitíssimo você tirar essa placa e colocar uma outra placa controladora. O display LCD da Artillery SW1 é um display, eu acredito muitíssimo que é um TFT28 adaptado para a necessidade da Artillery. Então ela tem essa placa aqui diferenciada, tem esse display LCD de 2.8 polegadas na frente, mas dá a entender que é uma adaptação do TFT28. Ou seja, em outras palavras, você pode vir com o TFT28 e conectar aqui que vai funcionar de boa. Inclusive o display vai caber direitinho lá na frente da impressora. Não vejo nenhuma dificuldade para colocar o TFT28 para funcionar aqui não. Então, em tudo, você tem uma certa liberdade com essa impressora quando o assunto é adaptações. Ela te deixa mais à vontade. Já o display LCD da CR10S Pro é um display maior, porém proprietário. A gente percebe aqui que ele é bem mais sofisticado e tudo mais, mas é um display proprietário. Em outras palavras, se você tiver que colocar uma outra placa controladora, você também precisará substituir este display, porque muito provavelmente ele não será compatível com a outra placa controladora. Ambas as impressoras possuem o relé de estado sólido, porque ambas as impressoras possuem cama quente ou cama aquecida a 110 volts, então necessário é que tenha esse mecanismo para poder fazer a regulagem da cama aquecida. A fonte da CR10S Pro é uma fonte de 6 amperes, 5.9 amperes. É uma fonte bonita, com acabamento bem feito, enfim, tem um cooler aqui para refrigeração. Realmente é uma fonte que transmite aquela segurança para a gente, né? Muito bem feita, não parece ser aquelas porcarias vagabundas que geralmente vem nessas impressoras. Então parece ser mais do que suficiente para o que a impressora faz, né? E deixa a gente bastante confortável. Com relação à fonte da Artillery, é uma fonte de 8 amperes, tá? Mas é uma fonte com um acabamento que não transmite assim muita segurança. Bom, até hoje eu venho imprimindo com ela sem qualquer problema, mas enfim, ela não transmite aquela segurança que a cama da CR10S Pro transmite pra gente, né? É uma fontezinha pequena, não tem ventilação, ela só é aberta, né, para que a temperatura, o ar quente não fique parado aqui dentro, mas não transmite a mesma segurança que a fonte de alimentação da CR10S Pro, não. Claro que com relação à velocidade de impressão versus qualidade, eu não sei dizer para vocês o que vale e o que não vale a pena. Eu sei de uma coisa, essa impressora aqui imprime rápido e a gente consegue uma boa qualidade em 60 milímetros por segundo. Provavelmente consegue mais que isso, mas eu fiquei muito satisfeito com a velocidade dela em 60 milímetros por segundo. Como eu falei para vocês, eu tive uma série de dores de cabeça, não fui o único, muita gente teve dor de cabeça com esse sistema de duplo rod, né, duplo fuso do eixo Z,
E, enfim, muita gente resolveu, muita gente não conseguiu. Eu consegui resolver fazendo essas modificações que eu falei para vocês. Com relação ao preço das impressoras, uma Artillery SW-X1 custa cerca de $430, ao passo que a CR10S Pro custa cerca de $570. Tá? Esse preço varia, né? Mas a CR10S Pro é bem mais cara que a Artillery SW-X1. Qual que eu recomendo? É difícil de dizer, porque ambas se equilibram em determinados pontos. O que uma tem, a outra não tem, e o que é ponto forte em uma é ponto fraco em outra, e assim sucessivamente, né? Mas eu gosto muito dessa impressora por conta da extrusora Direct Feed Drive. Então eu imprimo muita coisa nela, especialmente upgrades, coisas que eu quero imprimir mais rápido. Eu gosto muito dessa impressora aqui. Com a CR10 eu ainda não tenho muita experiência de impressão propriamente dita, porque eu ainda não consegui trabalhar muito com essa impressora, mas em breve eu devo trazer algum resumo aí para vocês. Bom, o vídeo é esse, eu espero que as informações que eu passei para você lhe ajudem a decidir qual das duas impressoras adquirir. Lembrando que o link para ambas as impressoras está bem aí na descrição do vídeo. Acessando a descrição, você pode clicar sobre o link, vai lhe direcionar para a página do produto, onde você também poderá obter maiores informações técnicas. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, não paga nada. Quando você se inscrever, vai aparecer o sininho, ative o sininho para que você receba notificações acerca de conteúdo novo neste canal, para que você não perca mais nada, beleza? Para que você sempre acompanhe todos os vídeos, as comparações técnicas, as impressões, as dicas e tudo mais que a gente publica neste canal. Beleza, pessoal? Um abração, ótimo final de semana para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.